Eu vou começar esse vídeo com a frase icônica de ela não é uma página em branco, ela é um livro inteiro. Eita, Brasil, bora fofocar sobre o episódio 4 de When the Phone Rings, quando o telefone toca? Eu me chamo Alessandra e aqui a gente fala sobre dramas asiáticos no geral. Passa um caminhão. Se vocês ouvirem barulhos externos, eu moro perto de um colégio, gente, e eu moro de frente pra rua, como vocês podem ver, então espero que vocês compreendam. No episódio 3, termina com ele buscando ela lá e falando: somos uma família, ela é minha esposa. Pá, um tapa na cara da sociedade. E o episódio 4 começa a partir daí. Ele leva ela pra dentro do carro e ela começa a chorar. E ela começa a fazer sons, coisa que ele não sabia que ela fazia. Então ele fica surpreso e ele fica assim: nossa, a Han Hyo-joo, ela sabe emitir sons. E ele ainda brinca com ela, né, falando que ela tava feia porque ela tava chorando. Enfim, a química do casal flui assim como água ali. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui é que eu amei a personagem da jornalista âncora. Ela é tão fofinha, gente, tão divertida. Eu pensei que ela seria uma chata de galocha. Sabe aquelas personagens chatinhas? Eu pensei muito que ela seria nesse nível, mas não, eu tô me encantando bastante com ela e eu queria muito que ela tivesse um relacionamento com o secundário, porque eles combinam muito, não combinam? Eu acho que vai ter um crush aí, galera, pra gente, eu espero que sim. Assim, ela aprendeu bastante coisa com ele, porque ele falou que ia ensinar pra ela, tem cenas de feedback mostrando uma coisa mais lindinha, a amizade dos dois, e é por isso que ela tem essa admiração, tem um crush nele. Gente, o que foi o encontro dos pais do Baek-san com os dois. Porque assim, eles tinham um encontro marcado para jantar. Só que aconteceu esse negócio com a protagonista e o pai, que ele deixou a Hee-joo num quarto lá em cima no hotel e ele desceu para conversar com os pais. E os pais dele não gostaram nada disso. Mas só que depois de um determinado tempo, a Hee-joo ela desce. E nisso que ela desce, meu povo, o pai do Baek-san começa a humilhar a menina de cabo a rabo, falando que ela é uma imprestável, que ela não serve pra nada, que até seus donos promovem seus cachorros e ela nada. O Baek-san, ele ficou tão revoltado com isso que ele levantou e a mãe dele vira e fala assim: isso é falta de educação. E ele deu a mínima pra mãe dele, então ele chama o paparazzo e expõe todos os planos que o pai dele tinha, porque tinha um paparazzo escondido para fazer tipo um artigo para o dia seguinte, tipo, eles se encontraram e falaram sobre a campanha, só para promover o pai dele, sabe? E nisso ele tenta ir embora, só que o pai dele joga uma taça para cima dos dois que quase acerta a Hee-joo. Então ele protege a Hee-joo, né? E deixa a Hee-joo atrás dele. O pai dele chega para perto dele e fala assim: o que você acha que você tá fazendo? Quando você sair da minha sombra, você vai ser destruído. O Baek-san, você acha que eu dependo de você? Meu querido, construir minha carreira sozinho. Não, ele não falou isso, mas ele falou: você acha mesmo que eu dependo de você? E aí ele indaga o pai dele falando: é você, não é? Porque pra ele, o pai seria muito capaz de fazer essas coisas que ele tá fazendo pra pressionar o garoto, pra pressionar o rapaz. E o pai dele vira e fala assim: não sei do que você tá falando, fala alguma coisa que presta, porque eu não tô te entendendo. E ele fala: eu vou te avisar, você tem que ganhar suas coisas por seu mérito, porque você só vai ser presidente se o avô permitir. Então para de choramingar e se escorar em mim. E aí os dois saem. Gente, que homem. Meu pai. Para mais protas assim, tá? Quero mais protas assim, dona Coreia. A cena da entrevista dela, gente, porque ela tem uma entrevista para fazer para trabalhar com o governo. E é justamente no local onde Baek-san trabalha. E na hora que ela tava fazendo a linguagem de sinais, né? Ele tava observando tudo pelo escritório dele. Então ele notou uma coisa meio estranha ali nos movimentos dela e desceu para onde estava acontecendo a entrevista. E aí ele indaga ela, falando que ela estava falando muito rápido, porque os movimentos dela estavam muito além das palavras que ele estava falando. Então ele perguntou se ela já sabia do texto. E ela falou que sim. Então ele fez vários treinamentos com ela, de vários vídeos dele, e sempre dava a mesma coisa. Então ela fala que ela estava treinando com os vídeos dele. Não adianta ele fazer alguma coisa porque vai dar sempre isso, vai dar sempre a mesma coisa. Porque ela falou que gravou, o jeito que ele vai pronunciar a próxima palavra, ela conseguiu gravar isso tudo. E ela ainda fala: eu pratiquei e me aprofundei em você praticamente. Ela falou que estava louca porque ela queria muito trabalhar no governo.
E aí ele fala, então eu tenho mais um teste pra fazer, você topa? Ela falou, tá, pode. E aí ele começa a falar sobre casamento. E ele fala sobre o casamento dos dois. Mano, essa cena é incrível, é maravilhosa. E aí os dois ficam sozinhos na sala, aquela edição assim que só fica os dois sozinhos, sabe? Foi maravilhosa essa cena. E depois disso ele fica todo bobo pensando, né? Nossa, ela se aprofundou em mim, ela me estudou de cabo a rabo, boy, larga de ser cadelinho, viu? Muito fofo. Ele ficou assim, encantado, porque ele viu que ela estudou ele com afinco. Temos cenas da irmã dela chegando, botando o pezinho lindo dela na Coreia. Vocês acham que vai ser treta ou não vai? Vamos conversar sobre isso mais pra frente. Mas eu acho que isso vai ser uma super treta. Dois momentos que não foram nada, mas mexeram muito comigo. A primeira cena é quando a Hyuju vai visitar o pai dela no novo lugar que eles colocaram ele. E ela vê que tem um cachecol ali de presente. Ela fala assim, pai, quem trouxe isso pra você? O pai dela, ele meio que não regula muito bem. Mas só que ele grava muito as palavras com que as pessoas falam com ele. Ele grava. E ele gravou a frase que o Prota disse pra ele quando o Prota foi visitar ele e levou o cachecol. E ele fala assim, não se preocupe, porque eu vou proteger você e a Hyuju. E aí ela fala, ele teve aqui te visitando, e aí ele volta ao normal, sabe? Ele não fala nada, o pai da própria. A segunda cena é o feedback que o Baek-san teve. Porque ele tá ali olhando o currículo dela, né? E aí ele lembra de quando os dois se conheceram lá atrás, quando eram crianças, porque ele viu ela numa festa e a mãe dela estava proibindo ela de comer as coisas. Então ele foi lá, pegou um outro pratinho e deu para ela. E ali eles se conheceram. E aí volta a cena dele olhando pro currículo e ele falando assim, nossa, como você cresceu. Ai, que ceninha fofa, gente. Foi uma cena muito fofinha. Eu gostei bastante dessas duas cenas. E mais uma vez, a Hyuju liga pra ele na forma de bandido, indaga ele mais uma vez. E aí o Baek-san, ele vira e joga na cara dela que não tem como ele voltar com a irmã dele, porque antes da irmã dele fugir, eles entraram num acordo. Gente, que babado é esse? Bem que a gente já viu os dois nos episódios passados conversando pelo telefone, né? Mas assim, dito aos quatro cantos, ele virou e falou assim, não tem como ela casar comigo porque a gente entrou num acordo. Como é que vocês me jogam um babado assim essa altura do campeonato? Então, se não tem como eles casarem novamente, o que a querida tá enfiando o pé na Coreia? Se não é pra treta. Porque pra voltar pra ele não tem como, porque tem um acordo aí. Ou ela tá achando que ela vai conseguir? Eu acho que não, né? Ela tá se achando toda poderosa assim, que ela vai conseguir fazer com que ele se apaixone por ela. Eu acho ridículo essa tentativa. Porque ali está na cara que o Prota, ele é apaixonado pela Hyuju. Então, assim, não tem como. A não ser que ela se junte com as vacas. E vacas, eu digo, a mãe dele com a mãe dela. Então, assim, tudo pode acontecer. Ela pode não destruir o casal, mas pode infernizar muito a vida do casal. Então, assim, ela já não tem a cara muito boa. Eu achei a cara dela não muito boa, não muito amigável, então acho que ela tá vindo só pra tretar mesmo. E aí, a última cena do drama acontece numa festa que os dois têm que ir. Mas só que nessa festa, ela sobe pro terraço e liga pra ele novamente como um bandido. E aí ela começa a falar que deve ter sido terrível casar com ela e não com a irmã dela. E ele fala assim, sim, foi terrível. E ela vira e fala assim, concordo, porque ela é bizarra, ela não tem habilidade social, ela só é uma página em branco da irmã Iná, que o nome da irmã dela é alguma coisa Yoiná, alguma coisa assim. Ele fica puto e fala que ela não é sombria e nem bizarra, que ela sabe socializar com as pessoas, mas as pessoas que são grosseiras com ela. E ele conta também que teve uma época que ele não queria abrir a boca nem para comer e nem para falar com as pessoas, porque as pessoas em volta dele eram barulhentas, gananciosas e que ela era a única calada. Então, sempre quando ele olhava para ela, conseguia respirar até melhor. Então, ele solta a frase icônica, presta atenção, 406, que é como o bandido é conhecido. Ela não é uma página em branco, ela é um livro inteiro. Gente, que babado. Uma declaração assim via telefone. Então ela começa a indagar ele de várias formas, chorando, falando: por que que você não contou isso pra ela antes? Você fez com que ela, né, pensasse que vocês não são um casal.
E eis a cena que todo mundo fica sem chão, que é ele chegando no terraço com uma blusinha de frio para botar sobre ela. E eles se encontram, ela segurando o telefone e ele também segurando o telefone e um olhando para a cara do outro. Enfim, assim termina o episódio 4 de When the Phone Rings, quando o telefone toca. Mas antes do drama acabar, tem uma cena que ele descobre que ela fala, porque quando ele vai na polícia, o policial fala que a Hiju, ela estava gritando aos prantos, e ele fala: como é que é? Aí ele fala o quê? Aí ele: repete o que você disse. Ela estava gritando. E aí mostra, ele vê a cena de dentro do carro, dela entrando em surto, falando que queria sair do carro. E ali parece que ele fica meio que feliz e meio que revoltado. Eu acho que ele não vai ficar revoltado por ela não ter falado, mas ele já tá revoltado porque ele sabe que é treta da mãe, entendeu? Que é a mãe que tá fazendo com que ela não fale. Ele fica puto porque pra ele isso é totalmente coisa da mãe dela, que é a mãe dela que tá fazendo a cabeça dela pra fazer essas coisas. Então acho que ele fica meio revoltado por isso. Ele não vai culpar ela, eu acho que ele não vai chegar nesse ponto de culpar ela. Então por isso que a gente vê nas cenas passadas, porque tem umas 2 cenas passadas que dá a entender que ele já sabia. Que é a cena do quarto, porque quando eles estão no quarto, ele leva ela pro quarto de hotel antes do encontro dos pais, ele indaga ela: você tem alguma coisa para me falar? Eu sei que você tá me escondendo algo, mas eu não vou te forçar. Ele fala que não vai forçar ela, que até poderia forçar até ela abrir o bico, mas não vai forçar. E uma outra cena também, quando eles estão no quarto, e ele vira e fala assim: você pretende continuar sendo a filha boazinha? Você pretende obedecer a sua mãe? Então, assim, essas foram as 2 cenas que eu captei que dá a entender que ele já sabia que ela falava. Tem uma teoria também que tá rolando por aí de que o Baek-san não é filho do casal. Porque tem uma cena, a cena do feedback dele, a mãe dele vira e fala assim: o meu filho, ele come peixe, diretamente olhando para ele. Então muita gente está achando que talvez ele não seja o filho da família. Será que vai ser uma pegada do tipo assim: o filho da família morreu e aí eles foram no orfanato? E nisso que eles foram no orfanato, eles escolheram o prota ao invés do bandido. E o bandido ficou com raiva porque o bandido tá na cabeça dele tipo assim: era para ser a minha família e não sua. E aí ele voltou para se vingar. Será? Porque a treta do bandido é com o Baek, não é com a Hiju, né? Ele quer destruir o Baek-san. Então, pode ser uma teoria viável. A prévia do episódio 4 mostra uma cena do secretário falando que descobriram o gênero do 406, que é mulher, né? E aí a gente fica naquela dúvida: será que ele vai desconfiar da Prota? Porque ele viu ela com o telefone, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa nessa cena que ele não vai descobrir agora que é ela. Eu tô achando que o telefone vai de arrasta pra cima, ele vai cair do prédio. Eu acho, não sei, não tenho certeza. Eu acho que ela vai levar um susto ali e o celular vai com Deus. Então. Ou ele pode pensar também que é a irmã dela. Também é uma possibilidade. Ele pode pensar que é a irmã dela que tá tramando isso. Mas só que como ele já ouviu a voz da Prota, não sei se teria como ele pensar que foi a irmã dela, porque a irmã dela tá de volta na Coreia, então é uma possibilidade. Então, gente, vai ser complicado isso aí. E aí, me digam nos comentários as suas teorias, vamos conversar, vamos focar sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por ficarem até o final. Curtam, comentem, compartilhem com aquela amiga dorameira que tá começando no mundo dos doramas agora. E fala assim: encontrei o canal perfeito pra gente fofocar sobre o assunto. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!